Olá, sou a doutora Catilene Botelho, ginecologista com foco em envelhecimento saudável, reposição hormonal, saúde feminina. Esse é o 9º episódio do Talk CBO+. É um espaço leve e descontraído para vocês, para trazermos informação e conhecimento de qualidade. Esse espaço para vocês, mulheres que querem vitalidade, autoconhecimento e protagonismo da saúde de vocês. Hoje o nosso tema é urgente e necessário. Incontinência urinária não é normal. Trouxe uma convidada super especial para a gente levar para vocês detalhadamente, sem tabu, todas as informações sobre incontinência urinária. Não podemos normalizar o pós-parto, o envelhecimento, as fases de vida que nós vivemos com incontinência urinária. E eu trouxe uma expert, uma grande amiga, uma parceira de longos anos, que nós estamos em conjunto em tratamento das nossas pacientes. A fisioterapeuta pélvica, doutora Gabriela. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Muito feliz de te receber aqui. Igualmente, muito feliz igualmente de estar aqui com vocês. A Gabi trabalha conosco aqui na Reugim há mais de 10 anos e ela trabalha especificamente em assoalho pélvico e o entendimento da mulher de uma maneira personalizada. Gabi, eu gostaria de tu falar um pouquinho do teu trabalho para quem não te conhece. Sim. Olá, então, mulheres, né, que estão aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Kátia, pelo convite, né? A gente está falando desse tema tão importante, tão atual, né, e que a gente precisa realmente desmistificar. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, né, já trabalho há alguns anos na área e venho, assim, junto com a doutora Kátia, também trabalhando com as nossas pacientes nessa conscientização, né, de a observação do seu corpo, né, dos seus sintomas, de tudo que permeia também, né, o envelhecimento, porque a gente costuma dizer que tá todo mundo envelhecendo o tempo todo, né, então, independente da fase que a gente vive, como é importante, né, a gente entender os processos pelos quais o nosso corpo passa. Então, a gente ter essa ideia é o trabalho também da fisioterapia, né, de além do autoconhecimento da região muscular do assoalho pélvico, também levar essa consciência, né, para cada uma entender personalizadamente, né, o seu caso e por que as coisas acontecem no seu corpo, né, fazendo toda uma avaliação médica específica, né, e também muscular da parte da fisioterapia. Isso, a gente hoje vai abordar com vocês prevenção, reabilitação funcional, assoalho pélvico, vamos detalhar tudo sobre incontinência urinária, vamos falar de tecnologias, das indicações e estilo de vida que muito influencia nisso tudo. E sim, e como nós vamos envelhecer vai impactar na saúde íntima e no assoalho pélvico. Então, essa é a nossa abordagem. Gabi, vamos começar com o básico. Nós estávamos antes conversando aqui sobre o que me choca sempre na anamnese das nossas pacientes. O que é anamnese? É aquele histórico que eu faço quando vocês chegam aqui no consultório. Chegando aqui, eu faço várias perguntas, Gabi. E na parte de perda de urina, eu pergunto: a algum momento vocês perdem xixi, seja na academia, num agachamento, quando tosse, quando espirra? Ah, sim, eu perco. Ah, então tu tens incontinência urinária. Não, eu não tenho incontinência urinária. O que eu noto? Que a mulher pensa que se perder uma quantidade pequena, de vez em quando, em algum momento, isso não entra no conceito de incontinência urinária. Então eu acho que é por aqui que a gente tem que começar. Explica para quem está em casa o que é o conceito de incontinência urinária. Quando uma mulher é incontinente? A mulher, ela é incontinente sempre que ela perder um pouquinho de xixi. Mesmo né? uma gota? Mesmo uma gota. Porque a ideia do nosso corpo é que a bexiga armazene também, né, a urina. Então, eu costumo falar para as pacientes que a bexiga, ela tem 3 funções, que é encher, armazenar e esvaziar, né? Então, a gente precisa também fazer com que ela mantenha essa função de armazenamento. E se ela não armazenar até o momento que a gente, né, precisa, ela tá com algum problema também, né? Não só o assoalho pélvico, eventualmente a bexiga também vai estar com algum problema, mas isso significa uma incontinência, porque a gente perdeu de um lugar que precisava estar armazenando.
né? A gente entende, então, que nós temos essa perda de urina em vários momentos da nossa vida. Mas uma coisa que a gente já quer deixar muito claro, incontinência urinária é muito comum, né, Gabi? Muito comum. Muito elevado, né, esse número entre as mulheres. Mas a gente não vai normalizar e hoje a gente vai debater sobre isso. Vamos explicar, então, em que momentos do dia que ela perde urina se enquadra em determinados tipos de incontinência. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu perco urina, qual é o tratamento? Muitas vezes vai depender do tipo de incontinência que vocês têm, em qual momento. Vamos detalhar para eles quais são os tipos de incontinência. Sim, a gente pode ter vários tipos de incontinência, né? E aí a gente também vai estar pensando nas funções, né, do nosso assoalho pélvico e da bexiga. A mais comum, né, Kátia, que a gente mais vê no consultório, assim, que vem a queixa efetivamente, é a por esforço, né, a incontinência por esforço. Sim. Que ela está muito relacionada, assim, eventualmente a fatores de risco da mulher mesmo, né, questões hormonais, que a gente aprofunda também em algum outro momento, mas a gente também tem que entender que no esforço físico, vou pegar o bebê quando tá pequeno, né, no pós-parto, vou me agachar para pegar um peso, né, ou lidar alguma coisa em casa, ter algum movimento mais intenso na academia, né, ou a gente vai pegar mais peso, começa a usar mais peso na academia, né, as práticas. O próprio peso da mulher. O próprio sobrepeso da mulher, né, que acaba sobrecarregando a região pélvica, né. Então, tudo isso pode causar, e aí, claro, com um espirro, com uma tosse, que é um momento em que a gente força muito a pressão intraabdominal, a gente vai ter a perda de urina por esforço, que ela é a mais comum. De toda forma, ela não é normal, né? A gente não precisa normalizar, porque não é porque eu tô pegando muito peso na minha atividade física que eu devo perder xixi e justificar essa perda com o peso, né? E de toda forma, que se eu estou com sobrepeso também, né? A gente não deve justificar por isso. A gente deve tentar também trabalhar esse fator de risco, né? Então vamos tentar melhorar isso. Também a gente tem a incontinência por urgência, né? Que é aquela incontinência em que a mulher não consegue estar em nenhum lugar sem perceber onde está o banheiro, porque quando dá vontade é aquela vontade abrupta que tem que sair correndo. Urgente, né? O próprio nome já nos conta sobre ela, assim. E a gente tem aqui mista também, né? Então, de uma forma mais exploratória, assim, né? A gente vê que a mulher tem das duas formas, né? Tanto quando faz um esforço maior e quanto nessa questão de urgência, assim, acaba tendo. E dentro da perda. mista, a gente vê, inclusive, que a de urgência, ela tá muito associada de esforço, mas a de esforço nem sempre está associada de urgência, né? A gente visualiza isso. É aquela vontade que tu quer ir no banheiro, tá sentindo a vontade de vir ao banheiro e a porta do banheiro não abre. E aí tu não consegue segurar e perde. Bom, a gente viu então que tem essa associação do estilo de vida, do esforço, do afinamento da mucosa, da pele e do músculo do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico, Gabi? Isso é importante também, né? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento e ele não é um conhecimento, né, de modo geral. Então, a gente entender que o nosso quadril, a nossa pelve, né, que é a estrutura óssea, ela, por baixo, ela é oca, né? Então, a gente não tem osso na parte final dela. E sim a musculatura, que vai fazer esse papel de sustentação dos nossos órgãos pélvicos, que na mulher, então, são o intestino, o útero e a bexiga, né? E a gente precisa entender que para segurar todos esses órgãos já é um esforço bastante grande que a musculatura faz, né? Então, quando a gente associa mais peso e mais esforço a isso, como, por exemplo, um esforço que é um esforço bom, que a gente diz que é a gestação, né? A gente já trabalha essa musculatura de uma forma, né, que acaba fazendo com que ela fique mais fragilizada. Então, se a gente mantém um sobrepeso pós-gestação ou antes, né, a gente acaba mantendo um esforço muito grande dessa musculatura e acaba tirando dela funções que seriam vitais, que são as continências, né? Então, a gente usa ela para uma função que não seria o ideal, né? E aí, no esforço físico, a mesma coisa, né? Nós vamos ter ali... Não tem uma necessidade de a gente pegar tanto peso na academia para manter uma saúde
né? Então a gente às vezes exagera no peso e acaba tendo realmente um esforço muito grande da região, né? Então isso eu quero, assim, que a Gabi falou, muito importante, eu vou tentar colocar em visualização para vocês. Aqui está a nossa caixa torácica, nossos ossos, né, do nosso quadril. Essa base, põe aqui embaixo, aqui, só tem músculo. Isso é o assoalho pélvico. Isso é o assoalho pélvico. E essa base precisa estar forte. Né? Essa base é muito importante no nosso quadril. E como a Gabi falou, ela vai ter a sustentação da bexiga, do intestino, do útero. E não esqueçam do prazer de vocês, porque ali também está o nosso clitóris, onde a gente vai ter as relações sexuais. Então, o quão é importante o fortalecimento desse assoalho pélvico para a saúde íntima, para a saúde feminina da mulher. Em que momento você que está em casa deve procurar ajuda? Eu acho que isso é tão importante. Em que momento, Gabi, qual é a hora que elas têm que procurar ajuda médica, do fisioterapeuta? Sempre que a gente orienta que sempre que sentir qualquer sintoma diferente na região, é importante já procurar ajuda, né? Porque nada que seja doloroso, desconfortável ou que cause esse constrangimento, por exemplo, né? Muitas pacientes também, com relação à incontinência, né, Kátia, acabam às vezes usando absorvente para ir na academia. Pra fazer... Me choca o número de absorventes que está sendo vendido para incontinência urinária, já normalizando isso. As mulheres se silenciam com esse sintoma, né? Exatamente. E é importante que quanto antes o tratamento precoce, melhor. Menos esforço no tratamento, menos associações será necessário. E a gente vai conseguir uma melhora da qualidade de vida e uma resposta no tratamento a longo prazo. Porque uma coisa eu acho que é bem importante a gente pontuar, a incontinência urinária ela só piora. Só piora. Eu sempre falo para as pacientes também, né? Gente, que bom que tu veio cedo, né? Então é um caso que não fica tão grave e tão, que nem tu comentaste, né, Kátia? Não precisa associar tanta coisa para a gente conseguir uma melhora. Porque dependendo da fase de vida, né? Como essa mulher já está de saúde, a gente tem que mudar muitas coisas, né? Então, quanto antes a gente consegue observar esses sintomas e sim, já pedir ajuda, conversar sobre isso, né, gurias? Porque a gente, às vezes, tem vergonha, ou dentro do grupo de amizades a gente não vê ninguém reclamando, então, deve ser só eu, né? Não vou falar nada. E tu não quer falar, tu não quer se expor, a mulher se silencia. Nem pro médico, muitas vezes, ela vai falar no final da consulta que ela se sente mais à vontade, né? E não, isso tem que ser falado cada vez mais. É comum, mas não é normal, e a informação tem que chegar até vocês. Então, nós vimos que quanto antes tratar, melhor. Prevenção é importante e é da menarca ao climatério, porque o climatério e menopausa a gente sabe que agrava pelo impacto hormonal, e isso depois a gente vai detalhar para vocês. Mas o que é a menarca, né? É a primeira menstruação. Então ali a gente já começa as grandes mudanças e a gente já tem que começar um olhar desde o nosso dia a dia. Mas vamos começar falando sobre gravidez, sobre o parto, sobre obesidade, que isso pode estar em qualquer fase da vida da mulher e que impacta na incontinência urinária. Quais são os cuidados e o porquê que pode agravar? Dentro da gestação, né, a gente sempre diz, além de toda a alteração hormonal que a gente tem, que também vai alterar a fibra muscular, né, de uma maneira, porque nós precisamos também que a musculatura sofra um alongamento maior para o parto, né? A gente tem um relaxamento muito grande, né? Então, porque o corpo ele vai se preparar, né, para a saída do bebê. Então, a gente também precisa entender que fisiologicamente esse músculo vai perder um pouco de capacidade, né? E a gente precisa trabalhar isso o quanto antes para que a gente possa evitar as perdas de urina também na gestação. Porque a gente tem dois fatores importantes, que é a questão hormonal e o sobrepeso, que bem ou mal, por mais que a gente controle e a mulher consiga se manter bem... Tem o peso do bebê, né? Tem um peso que direto é no assoalho. E esse bebê ele vai se empurrar também, né, em direção ao assoalho pélvico. Então a gente já é algo que a gente espera. E eu digo que fica mais fácil porque daí a gente também já sabe que isso vai acontecer, né? Então a gente consegue prevenir vários acontecimentos como incontinência nesse período, né? E aí depois, claro, a gente vai
passando essas fases, né, o pós-parto também, aí até que essa fibra muscular ela consiga voltar para a forma original, né, consiga se reorganizar, também leva um tempo. E se é um tempo eventualmente desordenado, em que a gente também perde a rotina miccional, por uma série de questões, né, o puerpério ali é um momento que é complexo, então nem sempre a mulher consegue parar, fazer um xixi com calma, ter observar. tempo para ela, né? Exato, né? Então a gente também tem essas questões aí que vão estar permeando, né? Junto com as incontinências, né? E aí é bom observar também. Bom, eu terminei, né? Passou a minha gestação, agora eu tô no puerpério, mas perder a urina também nesse período é importante que a gente observe e busque ajuda também do... Porque o precoce já nessa fase de gravidez e puerpério, a gente consegue uma resposta muito rápida ao tratamento e com retorno e não manutenção, não ter recidivas dessas incontinências a longo prazo. Exato. E entra no mesmo conceito da obesidade, do aumento de peso e pela pressão, né? Exato. Antigamente não se tinha, né, Gabi, aquela questão de acompanhamento na fisioterapia no parto. E que bom que isso mudou, porque está em todos os guidelines, não é uma coisa que eu e tu estamos falando. Isso é uma questão que já está cientificamente comprovado, né? Eu vejo muitas mulheres vindo aqui com incontinência urinária em determinadas fases e idades, com 50 anos, e aí eu pergunto, lá quando tu teve o parto, tu fez fisioterapia? Não, doutora, nunca nem se falava sobre isso. E hoje é uma informação muito dada para vocês. A mulher, quanto antes, entender os exercícios do assoalho pélvico. E eu sempre digo, o ideal é começar com a fisioterapeuta. Porque ela vai saber fazer adequadamente em casa. Exato. Depois é o autoconhecimento dela. E a fisiopélvica ajuda muito. Todas as mulheres em casa deveriam ter a sua gineco do coração e a sua físio do coração. Exato, Porque vai mudar esse conhecimento, né, Gabi? Hoje é recomendado todas as gestantes fazerem fisioterapia? Todas as gestantes que não tiverem nenhuma contraindicação obstétrica, né? Porque isso é muito importante, a gente sempre tá em contato, né, com o obstetra, porque essa liberação a gente sempre pede, né, a partir das 12 semanas ali. Claro, se elas tiverem um sangramento, contrações, uma suspeita de entrar em trabalho de parto prematuro, né? E a gente vai ter esse cuidado, mas se não todas, né? Fora tem que fortalecer, né? Tendo essa... E no puerpério também se faz a fisioterapia? Também, né? Então a gente também orienta que venham, né? E que a gente, com os pacientes que já estão em andamento, que já fizeram acompanhamento toda a gestação, eu gosto sempre de manter a conversa ali, pelo menos, e saber como estão os sintomas. E depois, quando elas retornam, aí sim a gente, né, vê o que precisa ser feito. Porque muitas, como a gente já consegue prevenir, acabam não apresentando sintomas no pós-parto, né? Então a gente vai fazendo as manutenções de uma forma mais light. E para as que apresentam, eventualmente, e às vezes até que não fizeram fisioterapia, mas vem depois, né? Às vezes 1 ano depois, 6 meses depois do parto, vem num desespero porque realmente estão apresentando sintomas, né? E aí a gente sim faz esse acompanhamento para tratar essa incontinência, né? Eu pensei agora, tu falando sobre isso, uma coisa bem importante, assim, as pacientes, muitas vezes eu indico a fisioterapia para elas terem realmente a consciência da sua contração e relaxamento do assoalho pélvico. Muitas vezes a gente fala que tem que contrair. Muitas vezes, na verdade, não. A gente tem que relaxar. E isso é o autoconhecimento que a gente vai ao longo. Muitas vezes eu mando para fisioterapia e ela volta e fala assim, doutora, eu não fui na fisio, mas eu estou fazendo pilates. Porque o pilates está me ajudando muito. E a gente sabe que o pilates ajuda muito na força realmente do corpo. Mas qual é a diferença da fisioterapia pélvica para o pilates? A gente tem uma diferença bem grande, né, na verdade, porque o pilates ele vai fazer todo esse trabalho. Gurias ouviram, entendam isso. Existe uma grande diferença mesmo, né? Porque eu, inclusive, indico muito pilates também para as minhas pacientes, mas a gente tem que entender que no pilates a gente não tem uma avaliação específica do assoalho pélvico, porque o músculo do assoalho pélvico a gente só consegue saber se ele está funcionando bem ou não, além de com um profissional especializado, né? Também com o toque. Então, no Pilates, essa avaliação ela não acontece via de regra, né?
que a gente faça uma avaliação do assoalho pélvico, com palpação intravaginal, para a gente conseguir sentir o músculo do assoalho pélvico e ver como é que funciona essa contração. E se essa contração precisa ser feita nessa medida que está sendo feita, porque eventualmente esse músculo está tão tensionado, né, que ele acaba precisando de um relaxamento antes de começar um trabalho forte de contrações e exercícios de contração e relaxamento mais guiados. Ou ainda, a mulher também faz essa força para fora. Muitas mulheres não têm a consciência da contração do assoalho pélvico, elas fazem um movimento de expulsão. E isso também prejudica muito, porque aí a gente entra naquela questão da tosse, do espirro, da pressão, porque a gente expulsando os órgãos, a gente pode intercorrer aí em situações como de, né, prolapsos de órgão pélvico, que acaba acontecendo, que popularmente se fala, né, Guris, que é a bexiga caída, né? Então a gente tem que entender isso também, né? Esses fenômenos também podem acontecer por força de expulsão desnecessária, feita de uma forma muito regular, né? Como, por exemplo, no Pilates toda semana, 3 vezes por semana eu faço aquela força. Como a gente não sabe que força está sendo feita, o professor com certeza vai estar guiando pela contração do períneo, mas às vezes essa contração não está sendo feita e está sendo feita a expulsão. E aí a gente está fazendo esse exercício mal feito 3 vezes por semana, né? Então é bem complicado. Você pode... Perfeito. Gabi, como que o autoconhecimento, os exercícios e a fisioterapia vão impactar no prazer feminino, na hora do ato sexual? Como que isso impacta? E eu vejo muito que não é só a forma de contrair, relaxar e sentir. Eu acredito que é muito do autoconhecimento sobre isso. Sim. E que a gente nota que a mulher que vai ao ginecologista, que se olha, que se toca, que faz fisioterapia, ela mais se conhece. Ela mais sabe onde ela tem prazer. Ela mais sabe o que é o melhor para ela. Como que tu ajuda essa... Porque eu vejo assim que muitas pacientes têm disfunções sexuais e acham que é só usar testosterona. E muitas vezes é ela ir numa físio, se tocar, saber os movimentos. E a gente vê isso na prática, quanto a gente impacta na vida das mulheres. Então, eu acho que levar essa informação é importante. É importante, sim. Muitas vezes a gente acha que se conhece, né? E porque tem relação, às vezes, com parceiro fixo há muito tempo, ou mesmo com outros parceiros, e acaba tendo sempre um prazer, né? Eu sempre digo, sempre pode ficar melhor, né? E pra quem não tem prazer... Ainda mais nos casamentos tão longos, a longo prazo, a gente tem que fazer coisas diferentes. É verdade. E a musculatura do assoalho pélvico, ela precisa disso também, né? A gente diz que é um treinamento, né? E que também precisa desses treinamentos diferentes para a gente estimular a musculatura de uma forma diferente, né? A mulher conseguir se perceber, olhar no espelho, né? Visualizar o que é o que lá dentro das estruturas, né? O clitóris. A gente precisa ter esse conhecimento, sim, para cada vez a gente conseguir se conhecer, se descobrir ainda melhor, né? Com todas as possibilidades que a gente tem hoje, né? De vida sexual e de formas de prazer. Então, a gente precisa ter, minimamente, conhecer a nossa região, né? Mais promissora, vamos dizer assim, que é o clitóris, que tem aí uma inervação vasta, para que a gente consiga estimular de uma forma correta e sem desconfortos também, né? E conseguir ter o prazer, sim, né? Chegar no fim do ciclo de resposta sexual, que é realmente a resolução, que a gente vai conseguir, né? Ficar tranquila e sentir, bom, essa relação foi boa e, né? É isso que eu considero prazer, né? Porque a fisioterapia, ela atua tanto na musculatura quanto no relaxamento. E pensem que o músculo do assoalho pélvico, aquela base que a gente mostrou para vocês, é como o nosso músculo, que nós treinamos na academia. E quando a gente faz uma definição, uma força, um fortalecimento dele, ao mesmo tempo a gente faz uma neuromodulação e a gente aumenta a vascularização. O que isso vai mudar totalmente o jogo na hora do prazer. Com certeza. Vai mudar a angulação, vai mudar a perspectiva, a contração, a hora do relaxar, né? Isso impacta que momento, muito, né? Relaxar para que a gente possa ter o orgasmo também, né? Tem muitas pacientes que se queixam de não conseguir ter orgasmo, né? Então isso também... Não se permitir também. Exato, também tem toda uma questão emocional que eventualmente, né, vai permear o momento também do ato sexual.
mas a gente também sabe que a musculatura impacta muito. Tá. Né? Vamos voltar para a incontinência, porque esse mundo é tão vasto, grande, né? A gente vê muita paciente ainda incontinente que ela tem constipação, que é a dificuldade da evacuação. Me chamou muito a atenção esses dias no consultório, uma paciente estava sob estresse, com cortisol super elevado, contraturada na cervical e com quadros de constipação e incontinência urinária. Quando eu fui examinar ela, na verdade, ela disse: doutor, eu preciso fortalecer meu assoalho pélvico. Examinei, ela estava toda... Essa contratura da cervical também pode acontecer no assoalho pélvico. E aí interfere no nosso intestino e na nossa bexiga, né? Como o tratamento da... Porque a físio agora, ela é um dos pilares do tratamento intestinal também. E isso vai impactar, né? Porque estão juntinho, né? A bexiga e o intestino. Sim, e é isso que a gente comentou antes, né? Da questão do relaxamento. Então hoje a gente vive, né? A mulher em si vive numa sobrecarga, né? Então a gente tem muitas demandas, enfim, isso gera contração muscular, nossa cervical, né, coluna de uma maneira geral, a região temporomandibular também vai sofrer bastante, né, e essa também tá ligada diretamente ao assoalho pélvico, né, então a gente tem uma tendência muito grande de ter esse músculo do assoalho pélvico muito contraturado, e aí faz com que a gente não consiga contrair direito para fazer a força da continência, né? Então, quando a gente precisa recrutar esse músculo, ele já está numa sobrecarga muito grande, ele não consegue também cumprir com a função que a gente precisaria, né? E com relação ao intestino, seria o contrário, ele precisaria relaxar para que a gente conseguisse evacuar, ele não consegue relaxar. Então, essa falta de relaxamento, ela pode causar essas duas coisas, sim, no mesmo momento ou em momentos diferentes, mas causando um super desconforto para as mulheres, né? Porque a evacuação, ela é muito importante, né? Sim, porque ela quer relaxar, mas ela tem que contrair. Ela mantém contraído, né? Então, a parte anorretal também vai estar muito implicada na fisioterapia pélvica, e aí quando a gente melhora uma coisa, parece que melhorou tudo junto, né? Claro, porque a gente tinha uma musculatura que estava bem disfuncional, a gente retoma a funcionalidade, não que isso não vá acontecer de novo, porque aí a gente tem as nossas questões também, que às vezes acabam impactando nessa contração muscular, mas aí a mulher também já sabe como se manejar eventualmente, né? Então, às vezes em casa mesmo ela já consegue, tá acontecendo isso, vou fazer essa tarefa que já ganhou na físio há mais tempo e aí segue normal de novo. Gabi, vamos contar uma coisa para elas. Eu e Gabi fomos viajar juntas uma vez. E Gabi é super especialista nessa questão do intestino. Eu adorei que a gente acordou cedinho e Gabi já estava agachada fazendo as primeiras manobras, os exercícios da manhã do intestino funcionar bem. Dá uma dica para elas acordando, para essa paciente constipada. O que é indicado, Gabi? Tomar uma água, né? Antes mesmo de levantar, já pode deixar uma aguinha do lado da cama e tomar essa aguinha ali, né? Coisa de um copo, mais ou menos, antes de levantar. E o intestino já vai começando a entender que o corpo acordou, né? Que ele pode começar a funcionar, que é o horário bom, que ele gosta de funcionar também, bem cedinho da manhã. E também ficar na posição de cócoras, logo pela manhã, para ir liberando essa musculatura, né? Então a gente ficar de cócoras e deixar, né, o intestino ir se liberando e a musculatura, né, do bulbo retal, que é o músculo responsável, ali a porção do assoalho pélvico responsável, e relaxando, também já nos ajuda a liberar. Viu? Ela fala e ela faz. Eu vi, tô comprovando, tá de né? prova. Bom, vamos falar de hormônios, músculo e envelhecimento na saúde íntima do assoalho pélvico. Vocês sabiam que perder musculatura e a patologia como sarcopenia impacta na incontinência, impacta na força do assoalho pélvico e também a menopausa? Gabi, vamos explicar para eles como que é esse impacto de hormônio e músculo. Sim, porque com a perda hormonal, né, ao longo da vida, a gente também vai tendo um aumento da perda das fibras musculares, né? Então a gente acaba que o nosso músculo vai ficando mais fraco. A cada ano. Isso. E isso não é novidade para ninguém, né? A gente às vezes só não se dá conta que essa região do assoalho pélvico também é músculo, né? E também vai perder força automaticamente, assim como todo o resto do corpo. Eu acho que hoje a gente já tem uma conscientização bem legal de que as pessoas têm que fazer musculação, né, exercício de fortalecimento dos músculos no geral. E o assoalho pélvico, ele entra nesse pacote, porque se a gente deixar essa força se perder,
né, e eventualmente uma força que já nem existia muito grandemente em algumas mulheres, a gente vai apresentar episódios de incontinência, assim, gravíssimos, né, de estar numa festa, pular e acabar perdendo mesmo, assim, né, de manchar a roupa. Então é muito complicado quando acontece isso, e aí a gente limita muito a vida social, né? Então a questão hormonal, ela impacta diretamente nisso, né? A gente tem uma função que é vital, né? Então às vezes a reposição, por isso que é importante, né, gurias, estar com uma equipe maior de profissionais, né? Porque a físio eventualmente não vai repor hormônio, mas a medicina tem isso, né? Claramente. É uma dupla perfeita, né? Perfeita, exatamente. Porque aí a gente consegue ir se ajudando, né? Não, então vamos fazer esse tratamento, daí a gente associa a físio, daí... Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo é muito importante, né? Contar com profissionais também que estejam abertos ao diálogo, né? Pra gente conseguir ter fazer uma equipe, né? associações. Eu trouxe a Gabi para nossa equipe desde sempre porque eu acredito muito nisso, porque eu vejo que tratamento da incontinência urinária é um combo, é um conjunto, não existe um tratamento. Eu sempre digo, o laser sozinho não vai fazer milagre, a físio sozinha muitas vezes não vai fazer milagre, a reposição hormonal nem sistêmica, nem tópica sozinha vai fazer milagre, e nem a cirurgia isoladamente, se tiver indicação. Hoje está muito claro que o tratamento da incontinência urinária é a união. Isso. A associação de estilo de vida de vocês como protagonistas junto com os tratamentos. E aí entra, sempre iniciando com a físio, com nossos exercícios, com a nossa avaliação, depois a gente vai indo para os tratamentos. Muitas vezes existe tratamento medicamentoso, né? Outros momentos as tecnologias vão entrar, como cirurgia em conjunto, se necessário, mas o número de cirurgias hoje para incontinência urinária reduziu muito, né, Gabi? Muito. Porque a gente tem muita opção não invasiva. Exato. Né? E opções que são bem menos, assim, dolorosas também, que vão ter um pós muito mais tranquilo, como as tecnologias, né? Então, a gente vê... E um resultado muito promissor, né? Hoje a ciência já vem nos mostrando também que... Isso, a abordagem ficou integral e personalizada. Exato. E é avaliar a cada mulher as suas queixas. Gabi, explica um pouquinho sobre o biofeedback, os cones vaginais, que é um trabalho muito importante, né? Da físio, sim. A gente trabalha, inicialmente, às vezes, na avaliação já se usa o biofeedback, né? Até para essa paciente enxergar. Explica para elas o que é o biofeedback. O biofeedback, ele é um aparelho que ele tem a capacidade de captar o estímulo neurológico, né? O estímulo que está acontecendo naquele músculo, para ver se, primeiramente, aquele músculo está funcionando. Eu brinco que ele só não funciona se a gente não estiver vivo, né? Mas então ele vai ter sempre um estímulo elétrico, mas quando a gente aumenta a contração, a força que a gente faz nessa musculatura, esse estímulo, esse movimento gráfico no computador, daí os pacientes conseguem enxergar, ele aumenta, né? Então a gente consegue ver, não, ó, tá fazendo uma contração. É um excelente parâmetro para vocês acompanharem, Isso, né? E aí a gente observa que essa força tá ok, né? E aí também conseguimos observar se esse relaxamento tá bom, porque a gente também sabe que ele pode estar com uma atividade um pouco aumentada, como a gente comentou antes, né? O relaxamento não tá muito bom. Então o paciente também consegue ter esse feedback, né? Então por isso que a gente chama de biofeedback, porque o paciente consegue enxergar essa anormalidade, vamos dizer, né? E claro, tudo isso nutrido de muita explicação e muita conversa para que se chegue nesse entendimento, né? E aí, a partir disso, a gente também consegue fazer um diagnóstico de como essa musculatura está funcionando. Fora isso, a gente também pode escolher as terapêuticas de uma maneira mais adequada, né? Então, bom, esse músculo não está funcionando por conta desse motivo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Aí a gente tem os cones vaginais também, né, que são recursos que a gente usa bastante na fisioterapia, que eles são como se funcionam como halteres, né, da academia. Então, quando a gente vê que já está uma musculatura que está funcionando bem, que está saudável, a gente vai começar o treino de força. Vocês colocam o cone dentro do canal vaginal. Isso. E caminha com ele. Pode caminhar, a gente faz alguns exercícios, movimentos, né? Então isso é bem legal, assim, porque aí as mulheres se percebem, a gente simula a situação, por exemplo, de perda de urina. E vai pulando a fase. Exatamente. Eu perco pulando corda, né? Então vamos treinar, vamos fazer que a gente tá pulando corda aqui no consultório. Eu brinco que o consultório de fisioterapia também tem que ser
quase que um ranking de treino, assim, né? A gente tem que fazer um lugar assim. Quem é competitivo vai bem. Pra gente conseguir ir melhorando, né? E aí, claro, a gente compete com a gente mesmo, né? Dentro do lugar, mas vai conseguindo se superar. Então é bem legal. E os cones também, além de tudo, eles têm peso, né? Então eles vão aumentando o peso. Quando qual o tempo mesmo, Gabi, que tu fica com o cone para te poder mudar o peso, evoluir? Tudo depende, porque cada paciente vai... A média, assim. Ali umas 3 sessões, um peso, daqui a pouco a gente já muda. Se segurou bem, não perdeu o cone, tá tudo certo, daí já evolui, né? Evolui. Perfeito. Conta uma coisa, que é uma pergunta assim que eu vejo os pacientes sempre assim: doutora, quantas sessões de fisioterapia eu tenho que fazer? Quanto tempo eu vou ter que fazer de fisioterapia? Hoje as mulheres não têm paciência para os tratamentos, né? Então, assim, eu gosto que a gente converse e aborde sobre isso, porque eu sei que tu tem um olhar, assim, que tu tem um entendimento, uma personalização de cada problema de cada paciente, e como tu também faz como eu, elas como protagonistas, e ensinando elas a fazer isso. Porque a fisiopélvica, ela é para a vida toda? É para a vida toda. E aí, é que nem eu digo, daí a gente não adianta querer que a paciente fique a vida toda no consultório, né? Eu sempre falo isso para elas, eu não quero que vocês morem aqui. Pode vir, um dia tomar só um cafezinho, não tem problema. Mas assim, pro tratamento, a gente tem que otimizar, né? Exercícios do corpo é pra vida toda? Exato, é como, né, a gente vai ter que sempre se movimentar e movimentar o assoalho pélvico. Então, nessa perspectiva, eu sempre dou muita coisa para elas fazerem em casa, né? Que nem a gente estava conversando. A gente já pode perceber uma melhora ali de 5 a 8, 10 sessões, a gente já deve perceber uma melhora importante, né? Essas pacientes todas, isso é bem... E se elas também se entregaram ao tratamento. Exato, claro, né? Daí também tem, eu sempre digo que é 50-50, né? A gente faz a nossa parte e, claro, tem muitas mulheres que têm dificuldade de manter exercícios em casa e tudo mais. Então, isso às vezes prolonga um pouquinho. E elas mesmas já sabem, não tô conseguindo fazer, né? Então, eu sei que vai demorar um pouquinho mais. Porque se depender só de fazer na hora da físio, né? Acaba que fica um pouco mais oneroso o tratamento. O que não é um problema, mas que depois entre na rotina e cada uma tem seu tempo para isso, né? Então, eu sempre digo, o importante é que a gente consiga fazer com que esse exercício, com que essa prática ela vire a rotina, assim como escovar os dentes, assim como, né, qualquer outra atividade que a gente sabe que tem que fazer e não tem jeito, né? Então é basicamente isso, assim. Gabi, dá umas dicas para elas em casa sobre educação corporal, técnicas comportamentais dentro do fortalecimento do assoalho pélvico e incontinência. Sim, primeiro assim, né, a questão, sempre observar as questões da bexiga, para quem já apresentou alguma coisa de incontinência, né, observar como que tá o esvaziamento da bexiga, né, fazer o xixi ali de uma maneira mais adequada, evitar ficar grandes períodos sem fazer xixi, né, a gente sabe que tem mulheres que ficam aí a manhã toda sem fazer xixi, depois a tarde toda sem fazer xixi, então isso também é um problema, tudo pesa dentro do nosso organismo, né, essa autoobservação eu acho que é o mais importante pra gente começar a entender o que está acontecendo com o nosso corpo, porque a incontinência ela não deixa de ser um sinal, né, de que algo não tá funcionando bem. O relaxamento, meditação, né, conseguir ter um tempinho do dia para se organizar e respirar fundo, né, a respiração ela vem totalmente dentro dessa ideia, até porque ela faz parte desse movimento, né, o diafragma, ele faz parte desse movimento de pressão da caixa pélvica, então ele vai nos ajudar muito também se ele tiver mais tranquilo, dando espaço para os pulmões inflarem e desinflarem com tranquilidade. Então isso é muito importante e muito básico dentro da fisioterapia, né? A gente sempre vai trabalhar isso e a questão do relaxamento da musculatura pélvica, né? De tentar sentir, assim como quando alguém diz pra gente, relaxa o ombro, tá com o ombro muito tenso, né? Relaxei. Então, vamos pensar todo dia também, em algum momento do dia, relaxa o assoalho pélvico, né? Então, tenta soltar ali a região um pouquinho mais que conseguir. Até no carro, trabalhando, né? Exato. De uma maneira lugar, leve. né? Se a gente incorporar esses exercícios no nosso dia a dia, na nossa prática, isso facilita e otimiza o nosso tempo. Otimiza o tempo, exatamente. Né? E os problemas, né? Otimiza o tempo e os problemas. Exatamente. Gabi, vamos falar um pouquinho de tecnologias, né? A gente sabe que as tecnologias vieram, aí vem assim...
Temos o campo eletromagnético, vai substituir as fisioterapias, chegou o laser, chegou a radiofrequência, graças a Deus, agora eu vou largar a fisioterapia, vou fazer só tecnologias, e eu sempre falo para vocês, nunca vocês vão largar a fisioterapia. O tratamento, ele é associado. Então, a gente tem grandes tecnologias hoje que estão sendo muito bem estudadas. Inclusive, a gente estava aqui antes lendo um artigo desse ano sobre o benefício do laser e da radiofrequência na incontinência urinária moderada a longo prazo em associação. Então, assim, Gabi, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a associação e o benefício no tratamento da incontinência urinária para a mulher? A gente está falando sobre as tecnologias mais estudadas em incontinência, laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, campo eletromagnético, né? Não substitui físio, né? E qual que é o benefício dessas associações? A gente tem muitos benefícios, né? Isso a gente vê além de toda a parte científica, né, Kátia? A gente vê na prática também, né? As mulheres que elas fazem esse acompanhamento com a medicina, né, mais dessa parte estética, estética não, né, mas de funcional mesmo, que a gente vai ter, tecnológica, a gente vê que a gente consegue uma mucosa muito mais saudável. Espessa, porque dentro do envelhecimento a gente não adianta, a gente vai ter perda, né, e o colágeno é um também que vai indo embora, né, então a gente precisa dessa pelo menos dessa região nos favorecendo também no momento do fortalecimento muscular, né, isso também nos ajuda muito dentro da fisioterapia. E a gente vê que as mulheres se sentem muito diferentes, né? Quando elas conseguem acessar esse tratamento também e quando elas conseguem ter esse benefício do tratamento e aí fazer um fortalecimento, né? Se já vem fazendo, porque normalmente a gente vai ajustando as sessões ali, né? Só os tempos de sessão e fica muito promissor o resultado, né? Muito mais promissor o resultado quando a gente tem uma associação aí de consciência e de também que o campo eletromagnético também nos traz, e quando até a gente neuromodulação, né, que tá vindo muita coisa nova muito sobre forte isso, né, não adianta até pacientes homens pós-prostatectomia, né, temos estudos bastante, assim, do assoalho pélvico masculino também, né? Também, com certeza, e eu sempre digo que nós somos um campo elétrico, verdade, né, Gabi, boa, então o nosso corpo é feito de eletricidade, se parar, parou, que é o nosso maravilhoso coração, né, que precisa, né, disso para funcionar e bombear tudo. Então a gente também tem que contar com esse estímulo de alguma forma, né, que possa nos ajudar. Muita coisa a gente vai precisar ter consciência e fazer. Aí é o nosso exercício do assoalho pélvico. A gente precisa saber fazer, né? Então por isso que eu digo, a fisioterapia não vai ser substituída, né? Mas ela consegue um resultado ainda melhor quando ela tem associação. Assim como em outras áreas, né? Não só na ginecologia, dentro da parte de traumatortopedia, a gente já vê isso há muitos anos, né? Então hoje a gente avançou nessa área, né? E dentro das tecnologias, só para vocês entenderem um pouquinho as diferenças, laser, radiofrequência e ultrassom microfocado, eles atuam abaixo da pele e com camadas e profundidades diferentes, o que vai nos personalizar qual das pacientes é melhor para cada tecnologia. Agora, o campo eletromagnético do assoalho pélvico, aquela cadeira que a gente sente, que faz as contrações e essa neuromodulação, ela é uma outra tecnologia. Ela atua através do nervo pudendo, quando a paciente está sentada ali, e ela faz essa contração. Não substitui o que a físio faz, mas sem a físio eu não acho interessante fazer o campo eletromagnético. Por quê? Porque no momento ali nós temos contração, relaxamento. E naquele momento da cadeira que está contraindo, se essa mulher está relaxada, as fibras estão às vezes divergentes e as fibras precisam estar convergentes, ou seja, a cadeira vai dar um comando e a paciente tem que saber fazer o comando. E o exercício da físio ajuda muito isso, né? E inclusive a tecnologia ter uma resposta melhor. Exato, com certeza. Né? Isso a gente vê muito no nosso trabalho em conjunto e os estudos nos mostram isso, né, Gabi? Exatamente. Perfeito. Me diz uma coisa, vou falar um pouquinho de mitos. Vocês adoram, né? Mandaram algumas coisas de mito e eu acho que é interessante. É só para quem já teve filhos fazer fisioterapia pélvica? Não. A gente tem hoje um número muito grande também de mulheres que não têm, que são nulíparas, que a gente chama, né? Nunca tiveram gravidez e nem filhos. A gente e que essas mulheres apresentam
incontinência urinária, né? E às vezes apresentam uma disfunção muito grande da musculatura, que eventualmente uma mulher que já teve 1, 2 filhos nem apresenta, né? Então é muito relativo, assim, né? Os motivos são dos mais variados, e aí volta, né? O estilo de vida, a própria tensão que essa mulher tem, né? Até no vaginismo, vulvodínia, que a gente visualiza muito isso, né? As pacientes com líquen esclerotrófico, que modifica muito a anatomia genital, a fisioterapia, endometriose, a gente visualiza... Constipação, a gente está falando sobre isso. Hoje o tratamento da constipação está junto da fisioterapia pélvica, né? Inclusive, né? Não, com certeza, ajuda muito, né? Gabi, tem uma frase aqui que eu recebi que eu vou te falar para te comentar. Fisioterapia pélvica é constrangedora e não adianta na menopausa. Isso é um... Ela teve uma experiência ruim. Eu ia dizer, ela deve ter tido uma experiência ruim, com certeza, né? Porque a gente sabe da satisfação das pacientes dentro da fisioterapia pélvica, né? Com certeza. Claro que a gente tem avaliação ginecológica, e isso às vezes não é fácil para todo mundo, né? Mas, né, a gente tem o papel também de deixar a paciente confortável. Então, procurar um profissional adequado, especialista, acolhedor, que você não se sinta constrangida, né? E isso me chamou muito a atenção. Não adianta na menopausa. Por quê? Porque é o que a gente acabou de falar, um tratamento único, muitas vezes também não é eficaz. Ela pode ter feito a melhor fisioterapia, se essa paciente está com ressecamento vaginal, atrofia, em menopausa, ou inclusive no puerpério, que a gente tem desequilíbrios hormonais que podem levar à atrofia, às vezes a associação de um tratamento hormonal tópico junto, né, da físio já vai uma melhorada. Então, é avaliar o todo e as indicações, personalizar esse tratamento. Então, a gente às vezes coloca muito só numa reposição hormonal ou muito só na físio, e, né, a gente não visualiza aqui o conjunto que vai fazer a longo prazo para a sua paciente. Porque vocês também não querem melhorar hoje e amanhã, vocês querem envelhecer bem. Exato. Né? É isso que a gente está falando. Então, outra coisa assim, que isso nos mostra que a ginecologia com a fisioterapia que tem benefício a longo prazo, né? Força muito grande. Uma força muito boa. Vamos começar com as dicas práticas, já finalizando, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os hábitos de vida da incontinência urinária relacionado à hidratação, exercícios. Vamos falar um pouquinho o crossfit da incontinência urinária? Sim, né? Vamos falar sobre os hábitos de vida, assim, dessas mulheres. Hidratação nem se fala, né? Hoje é uma coisa, né, Gurias, todo mundo sabe, a gente poder tomar água, aproveitar, né? Tomar água e uma quantidade adequada, né, para o seu peso ali por dia é muito importante. O horário de tomar essa água também. As pacientes com incontinência urinária param de tomar água. Muitas vezes, né, não precisa ser assim, né, então a gente também sempre tem que estar alinhado com esses comandos aí dos horários também do tomar água, né, da ingesta hídrica que a gente fala. Porque também não adianta chegar no final do dia e se dar conta que não tomou água e aí tomar uma garrafinha de água antes de dormir, né? Então a gente também aí vai ter desequilíbrios, né, dentro do nosso sistema, até porque é a hora que a gente tem que estar repousando, né? Então o corpo não precisa estar sendo estimulado dessa forma em determinados horários. Então tudo vão ter formas da gente fazer, né? Hábitos de vida, alimentação, muito importante, né? O que a gente conseguir manter dentro de uma alimentação saudável sempre vai nos beneficiar, né? Não tem... A gente sabe que nem sempre é fácil, mas também, que nem eu digo, se a gente tem tempo para ir num restaurante, a gente também tem tempo de eventualmente fazer ali uma comidinha mais saudável, né? Deixar pronta para a semana. A gente vê um movimento grande hoje das pacientes tentando realmente se readequar, porque isso é muito importante, né? A gordura, ela vai nos oferecer aí algumas situações que vão ser bem desagradáveis, né? Então a gente tem que tentar manejar o quanto for possível, né? Cada uma dentro das suas possibilidades. Atividades físicas de altíssimo impacto, como crossfit, por exemplo, eu sempre digo, a gente tem que ter, então, o entendimento de uma coisa, que a gente precisa compensar muito. Então, a paciente que ela quer muito fazer uma atividade com altíssimo impacto, com uma performance muito grande, como muito peso a ser carregado, ela também tem que ter um assoalho pélvico muito bom e funcional. Né? E isso custa também, porque aí é muito mais treino, porque é como se eu tivesse com um sobrepeso.
né? Então eu consigo manter um peso mais adequado corporal, né? Uma quantidade de massa ok, mas eu também estou usando, estou segurando lá 100 quilos, por exemplo. Isso é muita coisa, né? Talvez por ter o assoalho pélvico, ele vai ter que treinar muito mais para conseguir usar essa sobrecarga, né? Fazer força para segurar essa sobrecarga. Então, eu sempre digo, é uma escolha, e tá tudo bem, cada um vai fazer as suas, né? Mas a gente precisa daí ter essa consciência de que se a gente não fizer isso, não a muito longo prazo, eu diria a médio prazo, a gente vai ter as consequências desse exagero, né? Uhum. E qual o melhor exercício corporal para mulher com incontinência urinária? O exercício que ela goste, né? Então, assim, desde que não seja um exercício com uma grande carga, né? Que a gente possa estar manejando essa carga. Eu sempre falo, não precisa vocês saírem do CrossFit. De forma alguma. Mas vocês têm que procurar uma boa fisioterapeuta e começar a sua prevenção, né? Isso é importante, né? Porque não adianta, né, gurias, é que nem eu sempre falo, a gente pode treinar de absorvente, ninguém vai proibir, ninguém vai ver. Né? Mas não é normal. A gente sabe que é algo totalmente fora do que se espera do corpo, ainda mais, né, de mulheres eventualmente mais jovens ou que estão entrando na menopausa. E que vai piorar. Exato, só vai piorar, né? Então, e a gente pode fazer coisas para não piorar, mas a gente também pode fazer coisas e escolher coisas para piorar, né? Então, assim, se a escolha da atividade física for uma escolha sem muita consciência, né? Então, não consigo manejar o peso e tudo mais, a gente vai ter a resposta, né, do corpo, porque a gente também não é de ferro mesmo, né? Então a gente precisa dar um pouco de auxílio para a musculatura para ela funcionar melhor, né? E um dos primeiros tratamentos em pacientes sobrepeso e obeso é reduzir peso. Exato. Junto da fisioterapia. Porque muitas vezes a gente precisa reduzir esse peso no assoalho pélvico. Bom, gente, estamos chegando ao final. Falamos muito aqui sobre você. Obrigada, minha amiga. Foi excelente. Eu queria que a Gabi deixasse uma mensagem final para todo mundo que está em casa. De coração, que tu gostaria, amiga? Sim. Eu acho que se perceber, né, se olhar, lembrar o quanto a gente é importante, o quanto a gente é a nossa prioridade, né? Então a gente sempre conseguir fazer esse olhar pra gente mesma, né, e com carinho, com cuidado, atenção, né, se entregar para os tratamentos quando a gente realmente decidir que quer mudar, que quer uma diferença na nossa vida, né, e sem sofrimento, né, gurias? Eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente não precisa sofrer, que hoje a gente tem alternativas aí, né, esse próprio episódio, né, quem acompanhou até aqui, manda para todo mundo que precisa. Com certeza é uma chuva de informações e de coisas que podem esclarecer, né, muitas dúvidas, enfim. E não deixem de contar também, né, com profissionais como a gente, por exemplo, né, que tá sempre e a gente está aqui também à disposição para dúvidas de vocês. Aqui no Talk, vocês podem deixar no comentário aqui no YouTube e a gente vai ali responder para vocês também. Ficamos abertas, né, Gabi? Porque eu acho que a informação é muito importante. Eu acho que vocês viram nesse Talk que esse tema é muito importante. A gente tem hoje conhecimento, informação, fisioterapia, ginecologista, reposição hormonal, tecnologias, indicação cirúrgica. A gente tem um mundo de possibilidades. Prevenir precocemente o tratamento também vão ser a grande chave. Então, última vez que eu vou falar, e não esqueçam, incontinência urinária é extremamente comum e não é normal. E é um sinal de que algo não está bem com o seu corpo. Procurem ajuda. Com certeza. Muito obrigada, foi excelente. Enviem para todo mundo que precisa dessas informações. Espero vocês no próximo Talk.